Olá, irmãos, estamos aqui mais uma vez para a nossa aula da Escola Bíblica. Chegamos à nossa 10ª lição. Isso é bênção poder estudar mais a Palavra de Deus. Hoje estamos juntos, Pastor Marcos e eu aqui para compartilharmos um pouco da Palavra do Senhor, pensarmos acerca dessa lição. Hoje nós vamos falar sobre frutos da tribulação. Interessante pensarmos sobre esse tema, e sobre os frutos que a tribulação ela traz sobre a nossa vida. Então a gente vai aqui bater um papo sobre esse assunto que com certeza vai edificar a nossa vida. Mas se você perdeu alguma das nossas lições, você pode acessar aqui o nosso canal e aí encontrar as outras lições e rever e estudar, porque com certeza vai ser bênção para a sua vida. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso, se inscreva no nosso canal, dê lá o seu joinha, isso vai ajudar muito a compartilhar o conteúdo da nossa igreja. Então conto com a ajuda de vocês para poder divulgar o nosso canal do YouTube. Quero convidar você a ler a Palavra de Deus, Romanos capítulo 5, versículo 1 até o versículo 5. Vou pedir ao pastor Marcos aqui que leia esse texto, Romanos 5, de 1 a 5, e você acompanhe assim a leitura da Palavra de Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos a paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém. Então está aí o texto da Palavra de Deus, que é o texto base para nosso estudo de hoje. A gente vai aqui pensar algumas perguntinhas que vão direcionar assim, o nosso estudo dessa semana, e são perguntas muito importantes para nossas vidas e que sempre elas estão presentes no nosso coração, na nossa mente, ou a gente se depara com algumas pessoas que fazem de fato esses questionamentos. E isso é importante dentro do contexto que a gente vive, de tribulações, de lutas, de aflições, então a gente responder à luz da Palavra de Deus essas questões. Uma delas, que é importante a gente pensar, o crente ele passa por tribulações? Será que a gente passa por tribulações? Outra pergunta importante, por que nós experimentamos tribulações em nossas vidas? Uma outra delas, qual deve ser a nossa postura diante delas, ou seja, diante das tribulações? É possível aprender alguma coisa das tribulações? A tribulação ela traz algum fruto para a nossa vida? Então vamos pensar aí nessas perguntinhas à luz das Escrituras. Eu penso que nem mesmo nós, cristãos, estamos isentos de tribulação. O próprio Senhor Jesus falou que passaríamos por elas. Verdade. Uma grande verdade. Mas eu gosto de trazer um princípio comigo, quando penso em tribulação, problemas, adversidade, é que se tudo transcorresse bem na vida da gente aqui, se nós não tivéssemos problemas de ordem nenhuma, nem econômica, financeira, de enfermidades ou questão de relacionamento, se nós realmente desejaríamos o céu, mais desejaríamos Jesus em nossas vidas. Eu gosto de pensar assim. E o texto que nós lemos inicialmente, no finalzinho do versículo, o apóstolo Paulo diz que o amor de Deus está derramado em nossos corações. Então, mesmo tempo que nos aflige, os problemas, a gente tem um quê de confiança, de paz, dentro dos nossos corações. Verdade. E quando a gente olha para a Palavra de Deus, a gente vai ver vários personagens, se não todos, que passaram por tribulações em suas vidas. A gente começa desde o primeiro casal até, a gente vai lá, João e Apocalipse, eles passaram por tribulações. E se eles, como servos de Deus, passaram por essas tribulações, como nós não passaríamos por elas? E aí é até triste a gente poder ver assim, que alguns pensamentos, algumas igrejas, algumas teologias fazem essa proposta para a vida das pessoas, de que a gente não vai passar por provações e de que a gente não tem problemas, não tem lutas. E isso é algo que a Bíblia nunca escondeu. E aí tem um fato que aconteceu um tempo atrás, quando uma pessoa foi visitar a igreja, e então disse do problema dela, da mãe dela, o problema que estava, e uma pessoa atendeu e disse para ela: olha, vem para cá para a igreja, coloque o seu problema diante de Deus, sua mãe vai ficar curada. Fez uma promessa dessa, e pouco tempo depois a mãe veio a falecer, e aquela pessoa voltou muito revoltada e triste, porque aquela cristã tinha prometido que a mãe dela ficaria curada, São coisas que nós não podemos prometer em hipótese alguma. E o próprio Jesus disse: se o Senhor passa por problemas, é perseguido e odiado pelo mundo, quanto mais nós, os servos. Verdade.
E quando a gente tem essa compreensão de que nós passamos por tribulações, a gente consegue olhar para a tribulação de uma forma diferente. E aí talvez a gente consiga perceber aquilo que a Bíblia apresenta sobre a tribulação, né? E aí talvez é outra pergunta que é muito comum na nossa vida. Por que a gente experimenta essas tribulações? Já que eu sou crente, sou servo de Deus, participo dos cultos, tento ter uma vida piedosa, por que eu passo por tribulações? Não tem como fugir delas. Certamente é o que a gente pergunta. Por que aquele que faz isso de mal e aquilo não sofre tanto quanto eu? Como a gente olha para o Salmo 73 de Asaf, né? Exatamente. Por que isso? Mas por que especialmente o crente, com isso que o pastor está colocando? Pelo fato de eu ser um cristão, de eu ser íntegro, temente, fiel a Deus, Deus não poderia me livrar disso? É uma pergunta que talvez a gente até faça ao próprio Deus. Ou então, quando a gente sofre o problema, na tribulação, imediatamente a gente não lembra, ou instantaneamente a gente não lembra de Deus. Talvez depois, o Espírito Santo tocando o coração, a gente até recorra a dizer, bom, eu não estou isento disso aqui. Mas Deus podia amenizar pelo menos o problema para mim, né? Já que eu sou um cristão, então eu consigo me auto-justificar, e quando na verdade não é isso, né? Então vamos passar por problemas. E talvez a gente tenha muito aquela ideia de fazer realmente essa barganha com Deus, né? Poxa vida, eu estou fazendo isso aqui porque eu quero a contrapartida. E a contrapartida é não passar por sofrimento, é ser diferente das outras pessoas que não têm esse temor a Deus. Aí volta lá a questão do Asaf mesmo. O que fez ele pensar isso é exatamente esse raciocínio. Não, eu estou fazendo isso aqui, então está sendo inútil, não está adiantando de nada, eu não estou tendo um resultado na minha vida, né? E na verdade não é essa. E a gente passa por provações porque nós somos humanos, e aí lembrando o efeito do pecado na nossa vida. E a gente jamais pode culpar a Deus por conta dessas tribulações que a gente passa. Né? Deus, na verdade, ele já fez aquilo que seria o máximo para poder tirar esse problema da nossa vida, foi dar o seu próprio filho. Então, se alguém assim que às vezes pergunta, Deus não vai fazer nada, Deus já fez tudo o que ele podia fazer. Ele deu seu filho para resolver o problema. Melhor ele fez, né? Melhor ele fez, deu seu filho. Então, os problemas que a gente passa é fruto exatamente da nossa natureza pecaminosa. Mas Deus ele providenciou o meio para trazer a redenção, a restauração. E a gente aguarda o dia que isso não mais acontecerá, onde não vai ter dor, não vai ter choro, morte, nem tribulação, nem sofrimento. Mas enquanto a gente viver aqui essa vida, nós realmente teremos essas aflições, né? Tem aqui, pastor, algo que eu queria só destacar, ainda que não esteja tão específico, mas a expressão cristão. O fato de nós sermos cristãos, né, não nos exime do problema, mas deveria nos dar paz. Mas só aquele realmente que é um cristão, que entende isso que a gente acabou de ler, que os problemas virão. Mas se eu for um cristão, um verdadeiro seguidor de Cristo, essas coisas, como o texto diz, tem que produzir em nós outras coisas, que não reclamação, murmuração, né, diante de Deus. Mas aprender a glorificar a Deus nessas coisas também, né, em tudo dar graças. Né? Exatamente. Você falou de algo assim muito importante a gente poder entender. Todos nós passamos por essas tribulações, sejam crentes, sejam não crentes. Mas, porém, aquele que é cristão, ele vai passar pela tribulação com a mesma mentalidade de Cristo. Exato. E aí, talvez por isso que o apóstolo Paulo ele introduz esse texto, falando primeiro da justificação. Sendo, pois, justificados com Deus, temos o quê? Paz. Essa paz não é uma ausência de conflito, de problemas, de tribulações, mas é uma paz que ela é capaz de passar por todas essas questões, assim como Cristo. Se a gente olhar para Cristo, ele sofreu de todos os tipos de tribulações na sua vida, mas ele manteve sempre aquela confiança no Pai, sabendo aquilo que ele estava fazendo, suportou todas as coisas, e ele aponta esse caminho exatamente para nós. Agora, é uma postura que a gente vai esperar daquele que é cristão, que é crente, que é transformado pelo Evangelho, que vai desfrutar de fato desse pensamento. Uma outra pergunta aqui para a gente poder pensar sobre ela. Qual deve ser então a nossa postura diante dessas provações? Eu posso só emendar aqui nessa pergunta? Com certeza. Porque a gente analisa só a pergunta, qual deve ser a nossa postura diante dessas tribulações? Eu queria só acrescentar, qual seria a nossa postura, ou deve ser diante dele nas tribulações? Não só delas, tribulações, mas diante de Deus, as tribulações também. E talvez isso vai mudar a nossa reação diante dela. Né? Porque Exato. A gente olha para a tribulação, nós somos inferiores ao problema, fracos, né? Mas quando nós olhamos para outra perspectiva, que é para Deus, né? Diante das tribulações, nós devemos nos tranquilizar.
Ainda que não quer dizer que nós não venhamos a sofrer, mas precisamos esperar em Deus, né? Qual deve ser a nossa postura diante de Deus? Nós temos uma música que fala sobre estar chorando louve, sofrendo louve, e não que nós não venhamos a realmente sentir a dor, o sofrimento, a angústia, mas a gente aprender realmente a louvar a Deus, glorificar a Deus em tudo. Por isso, para mim, essa consideração é diante delas, das tribulações, mas na perspectiva de olhar para Deus, porque isso vai passar, né? As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, então isso deve fazer com que nós nos alegremos nas tribulações, porque nós não estamos só diante delas, mas diante de Deus também. Exatamente. E a gente ter essa compreensão de que é Deus que governa todas as coisas. Isso eu acho assim, muito interessante nas Escrituras, que quando a gente olha para os personagens bíblicos, a gente vai perceber que eles passaram por tribulações, isso é claro. E a gente vai perceber também que eles entendiam que essas tribulações, elas tinham origem em Deus mesmo. E isso fazia com que eles recorressem a Deus, fonte de todas as coisas. Hoje parece assim que a gente perdeu essa perspectiva de que Deus ele controla esses eventos. E muitos até querem dizer que Deus ele não pode permitir que essas tribulações elas passem na nossa vida, que isso talvez é fruto aí do acaso, é fruto da nossa vida, mas isso não é fruto das Escrituras. E isso faz também com que a gente recorra a outras coisas. Agora, quando a gente está diante desse Deus, a nossa resposta também vai ser recorrer a esse Deus que controla e governa todas as coisas e viver, realmente voltar para esse nosso Deus. E a gente lembra então do Salmo 23 mais uma vez, né? Lembrando sobre os vales, sobre os desertos, que Deus nos leva a passar por eles, mas que prepara para nós depois disso uma mesa farta, pastos verdejantes, águas tranquilas, mas é necessário que nós passemos, até mesmo pelo vale da sombra da morte. Nós não estamos isentos, mas o Senhor está conosco. Agora, a nossa postura diante dessas tribulações deve ser de confiança nesse Deus. Isso, a primeira coisa que deve estar no nosso coração é confiarmos no Senhor. E outra delas é recorrer constantemente às Escrituras para a gente voltar os nossos olhos. Porque, como você mesmo disse, quando a gente passa pelas tribulações, é claro que a gente sofre, é claro que a gente sente. E nesses momentos o nosso pensamento, o nosso coração, ele fica confuso. E ele tende a nos levar a ser dominados por esses sentimentos. E o que vai ajudar a gente? É voltar os nossos olhos para a Bíblia. A gente confia no Senhor, a gente entende quem é Deus e a gente recorre às Escrituras que vai moldando o nosso coração, vai trabalhando a nossa vida e vai ajustando novamente os nossos pensamentos para aquilo que é a realidade das Escrituras. Diante dessas situações que elas são inevitáveis, não adianta a gente querer fugir das tribulações, fugir delas, isso é impossível. É a gente olhar para as tribulações, a gente confiar no Senhor e a gente voltar os nossos olhos para as Escrituras. A palavra de Deus tem promessas que a gente pode confiar nelas, a palavra de Deus tem advertência, a palavra de Deus tem mandamentos que a gente precisa obedecer e que ajuda a gente a passar por essas tribulações. Então é exercício do nosso coração, da nossa vida espiritual dentro dessa questão. Isso vai acontecer num dia não? Num dia só? Claro que não. É um exercício constante. Não é pegar assim, vou ler um versículo e tudo vai estar resolvido na minha vida. Não é isso. É um exercício constante de submissão à palavra de Deus. Por isso que a leitura das Escrituras é algo assim fundamental diante dessas tribulações. Até porque, pastor, somente a palavra por si, não que ela não tenha poder, é a palavra de Deus, é o poder de Deus para nós, mas nós apenas meditarmos na palavra, mas não passarmos por essas circunstâncias contrárias, como é que a gente vai solidificar a fé? Exato. Como é que nossa fé vai se firmar cada vez mais no Senhor? Então, ao mesmo tempo que Ele dá a palavra para nos ensinar, que é a bússola para nós, Ele vai nos levar também, você tem que confiar, tanto no que eu escrevi, na minha palavra, como sobretudo em mim. Então é importante que nós andemos juntos nisso, porque é aqui que a nossa fé é fortalecida. Exatamente. Na leitura e na comunhão com Deus. Exatamente, dessa forma. E a última perguntinha que ele traz aqui, é possível aprender alguma coisa com a tribulação? É possível só aprender com a tribulação. É possível só aprender. A gente só aprende com a tribulação. Na verdade, na pedagogia de Deus, a tribulação ela é um elemento muito, muito importante. Essencial, né? E como a gente aprende, de fato, nas tribulações. E aí, mais uma vez, a gente perdeu muito a perspectiva bíblica do sofrimento. A Bíblia nunca vai falar do sofrimento como sendo algo indesejável. Mas, ao contrário, algo que nos leva ao crescimento, algo que nos leva mais perto de Deus, algo que molda a nossa vida, algo que traz até alegria. O próprio Tiago fala sobre isso.
Paulo fala sobre isso, tem de grande alegria passar por várias provações. Exatamente. Por quê? Exatamente porque a provação ela tem essa capacidade de moldar a nossa vida, de nos forjar para sermos aquilo que Deus ele é, e até mesmo para sermos mais semelhantes com Cristo. Porque Exatamente. Cristo foi forjado no sofrimento, né? E ali ele foi aprovado. E também a nossa vida ela é forjada dessa forma. Nós não precisamos ir para a cruz mais, o Senhor já foi. Exato. Mas isso não nos isenta dos problemas até que levaram Jesus à cruz. Né? A gente vai ter esses problemas, né? E olhando sempre para a cruz, como o pastor colocou, do apóstolo Paulo, do Tiago, da alegria do sofrimento, mas também de sermos provados, né? Então é importante que a gente observe, né, a palavra de Deus diariamente diante dos nossos problemas, sejam eles quais forem, mas meditando na palavra de Deus, diante de Deus, para nós podermos imitar ao Senhor. Porque o próprio Jesus disse, né, seja feita a tua vontade, não a minha. Então é importante que a palavra de Deus prevaleça, mas para isso a gente tem que estar em comunhão com o Senhor. E até mesmo para sermos aprovados. Para ser aprovado, precisa ser aprovado. Não tem como ser aprovado se não passar pela prova. São as nossas provas. Né? São as nossas provas. Como que a gente vai dizer que nós realmente temos fé se a nossa fé nunca foi testada? Que fé é essa? Uma fé onde você não pode provar, não pode testar, realmente você ainda não foi experimentada. E exatamente essa a ideia por trás do texto que Paulo vai dizer. A gente passa pela aprovação, ela vai gerar perseverança e ela produz em nós essa esperança como resultado das nossas provações. E a perseverança é um elemento muito fundamental dentro das provações. A gente perseverar na provação. Perseverar na bonança é muito fácil, né? Agora, perseverar na provação. Aí mostra realmente uma fé aprovada. Por que Abraão ele é o pai da fé? Por que Jó ele é considerado como homem de fé? É por causa das riquezas de Jó? Não é por causa das riquezas, é por causa das provações, por causa das lutas. E ele honrou o Senhor, né? Em meio a essas coisas, né? Ele honrou o Senhor. Isso é importante. A fé faz que nós não só descansemos em Deus, de que Ele há de nos livrar, mas que nós honremos a Deus, né? Exato. É importante isso. E todas as coisas realmente devem ser dessa forma. E aí quando a gente olha até o mesmo contexto, né, que a palavra de Deus ela foi escrita, era um contexto de muita diversidade. Tanto perseguição física como o contexto social da época era muito difícil, as lutas eram muito intensas, mas a gente olha para o povo de Deus ali, a gente vai ver um povo que perseverava, um povo temente a Deus, um povo que confiava realmente no Senhor acima de todas as coisas. E a gente entender qual é o propósito da nossa vida, é viver para a glória de Deus. O propósito da vida não é ser feliz, a nossa felicidade ela está em fazer a vontade de Deus. E lembrando do próprio Jó, né? Mais uma vez, ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Eu tenho, pastor, o texto aqui de 2 Coríntios 4, versículos 8 e 10, bem parecido com o texto de Romanos, que lemos no 5. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. E aí eu lembro de que nós falamos até domingo à noite, que foi cantado aqui, vai valer a pena. E vai valer a pena em dois sentidos. Vale a pena o que foi escrito por Deus, que nós sofreremos isso, e a pena do sofrimento. Vale a pena suportar isso, glorificando ao Senhor, adorando ao Senhor, mesmo que soframos. Vale a pena, porque o que tem sido separado e preparado para nós é algo indescritível. Né? Vai valer, com certeza vai valer a pena. Que Deus nos ajude a cada dia mais a confiarmos nele. A nossa vida, ela é cheia de tribulações de uma forma ou de outra. Com certeza nesse momento você passa por alguma tribulação, talvez menos do que outras pessoas, mas passamos por tribulações de uma forma ou de outra, mas enfrentamos essas provações na nossa vida porque faz parte da nossa natureza caída, pecaminosa. Enquanto vivemos aqui, nós sofreremos essas tribulações. Toda a nossa coletividade hoje passa por uma grande tribulação, que é a pandemia que nós enfrentamos. Já chegamos assim quase no final, já vemos assim o retorno às atividades da sociedade de forma geral, mas ainda vemos reflexos, ainda vemos pessoas que são infectadas, pessoas que infelizmente têm perdido as suas vidas. Vivemos essa realidade hoje de restrições, de cuidados, que abate muitas pessoas. Muitos estão receosos, com medo, preocupadas, ansiosas por conta de todas as questões que estamos vivendo.
Mas a palavra de Deus nos mostra realmente um caminho. E o caminho é confiar na soberania de Deus que sabe todas as coisas. O caminho é nós olharmos e voltarmos os nossos olhos para as Escrituras Sagradas e encontrar nela o conforto, encontrar nela a esperança que essas tribulações produzem em nós. Que possamos perseverar, sabendo que temos um propósito na nossa vida. Viver para a glória do Senhor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não se deixe abater pelas tribulações, mas persevere. Porque no final tudo vai dar certo. Não porque eu estou prometendo, mas porque as Escrituras elas mostram isso para nós. Talvez não seja nesse tempo aqui, mas com certeza será quando chegarmos no lar celestial. Cristão, você é alvo da graça de Deus. Nunca se esqueça disso. Virão momentos difíceis, mas nós precisamos continuar olhando para o Senhor. Ele é o autor e o consumador da nossa fé, mediador, Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos orar? Pai amado, queremos glorificar o Teu nome, porque Tu és um Deus de amor, um Deus de graça, és um Deus presente em nossas vidas e por isso não tememos mal algum, porque o Senhor está conosco. Ajuda-nos, ó Deus, a enfrentarmos as lutas, as provações, as tribulações nessa vida, sabendo que elas produzirão em nós frutos que glorificarão o Teu santo nome. Ajuda-nos a saber que o Senhor estará sempre conosco, confiar na Tua promessa e que ela possa trabalhar no nosso coração, nos levando a essa perseverança, porque o resultado será uma esperança viva no nosso coração, aguardando, Deus, aquilo que o Senhor tem para fazer em nosso coração. Cuide do Teu povo, Deus, fortaleça, encoraje aqueles que estão desanimados, Deus, fortaleça os abatidos, para que todos nós possamos Te glorificar e Te exaltar. Fica com cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe.